vamos enfrentar nas 2 próximas semanas, as 2 piores semanas da pandemia no Brasil, desde março do ano passado. São Paulo aumentou em 152% o número total de leitos de UTI para enfrentar o coronavírus. Vocês verão mais dados com o Dr. Jean Gorenstein, secretário da Saúde do Estado de São Paulo. Neste momento de profunda tristeza, eu peço que os 2 coordenadores do Centro de Contingência do Covid-19 possam fazer a sua apresentação neste momento dessa nova reclassificação do Plano São Paulo. Dr. Paulo Menezes. Obrigado, governador. Boa tarde a todos. Eu quero começar dizendo que eu participo do Centro de Contingência junto ao governo desde o início da pandemia aqui em São Paulo. Para mim, hoje é o dia mais difícil que eu já enfrentei, pelo diagnóstico da situação e pelas medidas que devem ser tomadas para que nós consigamos continuar nesse enfrentamento. Eu li recentemente de um cientista político um texto muito bom dizendo que a ciência no mundo, dessa vez nessa pandemia, conseguiu encontrar como enfrentar de forma eficiente a pandemia. Hoje, nós sabemos, por exemplo, como o governador já colocou, que não há tratamento específico para as pessoas que contraem a Covid-19. Mas nós também sabemos, e já temos à disposição, as vacinas que fazem com que as pessoas não desenvolvam Covid-19, especialmente não desenvolvam casos graves. Nós sabemos que as medidas de distanciamento social são a forma mais eficiente que nós temos nesse momento de impedir a transmissão do vírus de uma pessoa para outra. E é nesse sentido que o Centro de Contingência trabalha. No entanto, para que nós possamos enfrentar a pandemia, é preciso de coordenação política. E é isso que nós fazemos aqui e temos na liderança do governador. Infelizmente, não temos essa coordenação para o país como um todo, mas aqui no Estado de São Paulo nós enfrentamos e colaboramos com o governo com muita responsabilidade para que nós possamos superar a cada dia essa pandemia tão terrível que está levando tantas vidas embora. Então, as recomendações do Centro de Contingência são exatamente no sentido de conseguirmos reduzir a velocidade de transmissão do vírus. São medidas duras e que requerem a participação de toda a sociedade. Não basta só o Centro de Contingência recomendar medidas restritivas, mas é preciso que todos entendam que cada um contribui na redução da transmissão dos vírus. Quero também aproveitar para reconhecer o trabalho dos prefeitos que estão apoiando, que já, em alguns lugares, tomaram medidas duras, difíceis. A gente sabe que tem um impacto brutal em todas as vidas, mas elas são necessárias. E também queria aqui ressaltar a importância de nós preservarmos, na medida do possível, o máximo possível, as crianças e os adolescentes, que foram os que mais sofreram com um período tão prolongado de interrupção de atividades que são fundamentais para o seu desenvolvimento emocional, cognitivo e social. Dessa forma, aqui eu vou passar para o meu colega, para ele apresentar alguns dados que baseiam as recomendações do Centro de Contingência. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Eu queria iniciar falando que hoje nós temos aqui presentes nessa reunião, governador, 8 membros do Centro de Contingência. Inclusive,
doutor Medina, doutora Helena, doutor Carlos, que coordenaram juntamente com o doutor Paulo o centro de contingência em momentos diferentes da pandemia. E é muito triste para todos nós voltarmos a uma situação que nós tínhamos lá no pior período da epidemia, onde nós seremos obrigados a impor o fechamento de todos os serviços não essenciais no estado de São Paulo. É com muito pesar que a gente faz isso. A gente entende toda a dificuldade que esses setores econômicos sofreram e terão que enfrentar com essa nova restrição. Mas a gente teve que fazer uma opção. E nós fizemos opção pela vida. Porque hoje, com essa velocidade que nós temos na transmissão da doença, não existe outra alternativa que não seja o isolamento, a restrição do contato e evitar que as pessoas que estão contaminadas contaminem outras pessoas que não estão contaminadas. Essa segunda onda ela é diferente da primeira. Na primeira nós tivemos as regiões iam se aparecendo com surtos, com fases mais intensas, mas eram transitórias. Passamos por todo o país, mas em momentos diferentes. Mesmo aqui em São Paulo, nós começamos na região metropolitana da Grande São Paulo, o interior estava preservado. Depois nós passamos um período em que a região metropolitana reduziu a velocidade da transmissão e nós tivemos um aumento no interior. Hoje o que nós percebemos com esse mapa é que o país inteiro está entrando numa situação de colapso. Vocês vejam a quantidade de estados que estão com o vermelho mais escuro, que estão com mais de 80% dos leitos de UTI já ocupados. E aqui eu quero fazer uma observação, porque muita gente tem dado declarações que a falta de UTI não é uma coisa deste momento, que em 2015 faltava leite de UTI, que em 2000 e não sei quanto faltava leite de UTI. É verdade. Eram situações temporárias, transitórias, episódicas, em que alguma região apresentava dificuldade para a oferta de leite de UTI. Mas quem está falando isso está esquecendo que hoje o país tem o dobro de leite de UTI. O dobro. Dobrou. Então, quando se diz que o que fizeram com o dinheiro que foi passado para os estados? Com o dinheiro que foi passado para os estados e municípios dobraram a capacidade de atendimento em leitos de UTI. E mesmo tendo dobrado, os estados hoje apresentam 100, 50, 80 pessoas nas filas, nas listas de esperas para internar, mesmo tendo dobrado. Então não pode, é injusta essa comparação que leitos de UTI, falta de leite de UTI ocorria em outros momentos. A segunda observação que eu queria fazer é que muita gente critica ou está criticando que São Paulo não tinha ainda tomado medidas mais duras. São Paulo está cumprindo com o plano. Nosso plano previa que, se o Estado chegasse a 75% de ocupação de leitos, entraria na fase vermelha. Vocês podem ver no próximo slide que nós passamos aí do dia 25 de fevereiro até o dia 1º de março, com uma ocupação de leitos que variou de 70% a 74%. E ontem nós chegamos à média móvel de 75%. E hoje estamos aqui colocando o Estado de São Paulo na fase vermelha, obedecendo ao plano que nós preparamos, planejamos e que vinha sendo trabalhado com ótimos resultados. Por que ótimos resultados? São Paulo é onde existe a maior densidade demográfica. No entanto, São Paulo é 12º estado e 18º estado brasileiro em casos e óbitos. Quando o esperado é que, pela concentração demográfica, nós tivéssemos os piores resultados. Nós não temos resultados comparados aos demais estados, até que estão
na linha inferior. Próximo. Isso aqui é o que nos preocupa mais, porque nós estamos hoje com 7.415 pessoas internadas, com um acréscimo de quase 20% em relação ao que nós tivemos no pior momento da pandemia. O que se deve esse aumento? Porque esse aumento de número de pessoas internadas, ele é maior do que o aumento de novas internações que nós temos. Possivelmente, provavelmente, porque nós estamos atendendo e internando pessoas de faixa etária mais baixa. E essas pessoas com faixa etária mais baixa, elas conseguem resistir mais ao enfrentamento do vírus. E, por consequência, ficam mais tempo internados. Então, os leitos, eles não estão rodando na mesma velocidade que eles rodavam anteriormente. Isso está ocasionando um acúmulo de pacientes. Entram novos pacientes, mas não saem na mesma velocidade. Esse acúmulo de novos pacientes em leitos de UTI, que não é um fenômeno de São Paulo, é um fenômeno que está acontecendo no Brasil inteiro, é o que está levando ao colapso. E esse colapso só vai ter solução se nós cumprirmos com as recomendações que são dadas, que é o próximo slide. Independente se o vírus é o vírus original, se é uma variante do vírus, as recomendações continuam sendo as mesmas. Nós temos que, neste momento, ficar em casa, sair de casa se for extremamente necessário e só para as atividades que são essenciais. O uso da máscara é imperativo nesse momento, principalmente naqueles ambientes onde nós tivermos contato com as pessoas idosas, pessoas com comorbidades. Higienização das mãos, incentivar ao máximo o teletrabalho, sempre que possível evitar a presença física nos ambientes de trabalho, que são sempre um ambiente muito favorável à contaminação, e as aglomerações, que é talvez o item mais importante de todas as recomendações. O que nós gostaríamos é que esse conjunto de recomendações estivessem alinhadas com uma política nacional. O que nós gostaríamos é que o Ministério da Saúde estivesse fazendo isso, dando essas recomendações a todos os estados. Porque, dessa forma, nós teríamos um apoio, uma adesão maior da população. É difícil quando alguns gestores colocam essas recomendações, mas, em contrapartida, enfrentam um grupo organizado que reage contra essas recomendações. Reage querendo não utilizar máscaras, reagem provocando aglomerações, reagem desmoralizando com as vacinas. Então, nós esperamos que haja, a partir de agora, tendo em vista essa disseminação que o país inteiro está enfrentando, que haja uma coordenação nacional e, principalmente, uma comunicação nacional que possa efetivar, dar mais efetividade às ações que nós estamos propondo. Era isso, governador. Muito obrigado. Obrigado, João Gabardo. Vamos agora a Patrícia Ellen, ainda no mesmo tema, a reclassificação do Plano São Paulo. Patrícia. Muito obrigada, governador. Queria agradecer, não tem como não se emocionar com a sua fala. Nós estamos todos muito cansados e com péssimos exemplos de supostos líderes do nosso país, que ao invés de cuidar da população e proteger as vidas, estão incentivando aglomerações e questionando o uso das máscaras, entre outras coisas. A sua coragem, a sua liderança nos inspira a termos coragem também de fazer a nossa parte nesse momento tão difícil. Muito obrigada. E com isso eu faço um pedido também para a população. O senhor escolheu a vida, escolheu a ciência, e o negacionismo está matando a nossa população. A mentira está matando a população. E cabe a cada um de nós agora fazer a nossa parte, para levar a verdade e para dar o exemplo. E fazer a nossa escolha pela vida. Hoje essa classificação é dura, eu falo como secretária de Desenvolvimento Econômico, como uma filha de uma família de empreendedores, que vão sofrer muito com essa medida, mas eu sou filha também de uma família de batalhadores. Minha avó veio num pau de arara de Sergipe, governador, com 16 filhos, sem nada.
e ela fez a vida dela aqui em São Paulo. Minha avó foi vacinada há 2 semanas, eu te agradeço por isso. E essa mesma família que agora vai passar dificuldades vai se reerguer. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Custe o que custar. Você está fazendo a sua, cabe a nós fazer a nossa também. E como secretária, falo aos setores, a todos que estão sendo prejudicados na parte econômica, por não terem o auxílio que deveriam estar recebendo também do governo federal, que o momento é de união de todos os estados pela vida. Nós estamos fazendo a nossa parte com essa classificação. Essa é a 24ª classificação, todas as regiões no vermelho, por 2 semanas, a partir das 0 horas de sábado. As 48 horas são para planejamento, para que todos consigam se organizar. Não haverá perdas de quem tinha planejado ter o faturamento do fim de semana, mas nós precisamos estar vivos para recompormos esse faturamento nas próximas semanas. Na próxima página, um lembrete das regras de funcionamento das atividades na fase vermelha e como funciona, quais são os serviços essenciais. Lembrando que, além da liberação dos serviços essenciais, há uma medida complementar, que é o toque de restrição em todo o estado, a partir das 20 horas. Então, quem não precisa circular, precisa ficar em casa entre 20 horas e 5 da manhã. Os serviços essenciais que podem funcionar estão descritos aqui, mas eu vou deixar o site do Plano São Paulo também com todos os detalhes. Saúde, alimentação, segurança, comunicação social, construção civil, indústria, serviços gerais. Em serviços gerais há diversas categorias: hotéis, lavanderias, manutenção, zeladoria, serviços de limpeza, serviços bancários, serviços religiosos, toda a parte de bancos, bancas de jornais. Temos a lista completa. Restaurantes somente no modelo delivery, retirada e drive-thru. Serviços de logística são muito importantes e abastecimento para manter todos os alimentos e todos os produtos chegando para a população. E serviços de educação, que o secretário Roscielli vai detalhar a seguir. Eu queria relembrar, na próxima página, que nós fizemos por meses uma construção conjunta com os setores dos protocolos sanitários que devem funcionar. Cabe a cada um de nós agora também sermos os guardiões desses protocolos, porque para que esses serviços essenciais funcionem, eles precisam respeitar os protocolos para que a população que circule nesses serviços esteja protegida. Esse é um exemplo dos serviços para supermercados, como que funciona a obrigatoriedade de aferição de temperatura, fornecimento de álcool gel, uso de máscara, toda a lista de protocolos necessários. Na próxima página nós temos um outro exemplo, muita gente neste momento pedindo para ter a opção de fazer o seu culto. Se o fizerem, que o façam com responsabilidade, também respeitando todos os protocolos existentes, mas lembrando que Deus está conosco onde nós estivermos. Na próxima página, toda a parte do funcionamento de escolas e quais são os protocolos que funcionam. Eu não vou ler cada um deles, porque nós temos isso detalhado no site. Na próxima página é o site do Plano São Paulo, então o site oficial do governo, saopaulo.sp.gov.br/plano-sp. É uma medida dura, mas aqui em São Paulo nós escolhemos a vida. Agradeço novamente a coragem, governador, e conte conosco para proteger a vida da população e, mais importante, para reerguer a economia de São Paulo e do país, porque nós vamos estar vivos e saudáveis e ao lado do Senhor muito unidos. Muito obrigada. Obrigado, Patrícia. Obrigado pelo seu depoimento sensível, não só como secretária, mas também como mulher, cidadã e mãe. Vamos agora ao secretário Roscielli Soares, secretário da Educação, até para um posicionamento correto por parte do secretário de Educação do Estado de São Paulo em relação ao tema de funcionamento das escolas. Peço atenção aos que estão em casa nos acompanhando e aos jornalistas também. Roscielli. Obrigado, governador. Boa tarde a todos. Educação é essencial. As escolas permanecem abertas, obviamente com cuidados extremos e focada especialmente nas pessoas que mais precisam. Pode passar, por favor?
E as escolas vão estar neste período, especialmente nesses próximos 15 dias, assim como a gente tem restrições no Estado, que são importantes, né? A gente está falando aqui de controle de uma pandemia, mas sendo a escola a última coisa a fechar, como temos falado, especialmente depois do decreto de dezembro. Isso é importante, aprendemos muito. E temos pessoas que precisam muito da escola, esse aprendizado está muito claro também. Pode passar? Em dezembro a gente teve um decreto do governador que torna a educação, sim, essencial, porque mesmo na fase vermelha permanece aberta, com uma resolução complementar da Secretaria de Educação. Não temos obrigatoriedade neste momento, isso é importante. E aqui, com clareza para as famílias, a escola está aberta para quem precisa, para as famílias que conseguem acompanhar a educação à distância, que têm condições do seu filho estar fazendo à distância, permaneça à distância, mesmo na escola pública ou na escola privada. Mas para aqueles que realmente precisam, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso já já, é fundamental que a escola esteja aberta. Pode passar? E esse exemplo tem vindo de vários lugares do mundo, por exemplo, a França não fechou, a Inglaterra focou muito nisso, dentro das prioridades, quais são os alunos vulneráveis, seja do ponto de vista da aprendizagem, da falta de equipamentos, de conseguir acompanhar, mesmo no momento mais difícil lá, também a escola esteve aberta para quem mais precisa. Eu não vou falar de todos os exemplos, mas temos muitos exemplos aqui a partir da aprendizagem. Pode passar? Uma coisa importante, né? Nós estamos falando aqui da continuidade do ensino híbrido, né? De mesmo quem nós já estávamos trabalhando assim, tanto as escolas públicas quanto as redes privadas, e é uma continuidade. Nós vamos continuar com os membros das equipes escolares trabalhando tanto remoto quanto presencial, quando necessário, de acordo com a necessidade das escolas. Com aulas presenciais, vão continuar sendo combinadas com as aulas transmitidas diariamente pelos centros de mídias da educação, aqui no caso das escolas estaduais e também para algumas municipais que utilizam. Então é importante que nós estamos falando de uma continuidade dentro de um processo, mas precisamos atender aos que mais precisam, que é o foco neste momento. Pode passar. E aqui, quando a gente fala de quem mais precisa, a gente está falando que mesmo no estado de São Paulo, nós temos crianças que têm dificuldade na alimentação. Servir a alimentação escolar para quem precisa é fundamental. Ter o olhar para aqueles alunos que não têm o equipamento, que não têm como acompanhar a aula de casa. Para esses alunos, com horário marcado, com agendamento, a escola pode estar lá aberta para apoiar, como a gente fez no ano passado também. E, obviamente, temos alunos que, mesmo com isso, não conseguem ter o acompanhamento, mesmo que tenham equipamento em casa. Alunos, por exemplo, que começaram a desenvolver uma rotina que é importante, como os alunos que têm Asperger, por exemplo, síndrome de Down. Esses alunos precisam de uma rotina. Continuar com o atendimento, se a família desejar, nós estaremos prontos para ajudar os alunos que mais precisam. Os alunos cujos responsáveis também trabalham em serviços essenciais. Não dá para a gente esquecer que, por exemplo, os trabalhadores da área da saúde também precisam de suporte. A própria Prefeitura de São Paulo manteve equipamentos públicos abertos durante esse período para atender essas pessoas que também precisam. É preciso olhar, continuar olhando para isso. Alunos com depressão, alunos que precisam desse momento. A gente viu agora um processo de volta muito importante. Crianças que não têm condição de ter autonomia no processo de aprendizagem à distância, ter o suporte de um professor, ainda que forma, obviamente, híbrida, vai ser e é importante essa continuidade. Pode passar? E aqui, para isso, nós, aqui falando da rede estadual especialmente, vamos manter os nossos serviços ativos, como o transporte escolar. Se um aluno precisar desse atendimento, nós vamos buscá-lo lá, daqueles alunos que, por exemplo, são transportados da rede de escolas rurais, daqueles alunos que têm para a educação especial, que temos o transporte específico para eles. Vamos continuar com apoio à tecnologia, então aquele aluno que não tem equipamento vai poder agendar e trabalhar junto com a escola. E para aqueles alunos que precisam ainda de maior suporte, como cuidador e intérprete,
eles não terão mais o serviço descontinuado e a escola vai continuar atendendo. Pode passar? E aqui a gente está falando, de novo, de quem precisa. Nós tivemos um número importante no mês de fevereiro, foram 2,5 milhões de alunos que tiveram atividades nas nossas escolas no mês de fevereiro, certo? Foram 165 mil funcionários que foram presenciais. A gente está falando também da educação, e aqui estou falando da rede estadual, nós estamos falando da rede estadual também diminuir o fluxo, também ter o cuidado para focar naqueles que realmente precisam. Por isso, ressalto às famílias, se tem condição de fazer, nesses próximos 15 dias, a educação mediada por tecnologia, tem como acompanhar e apoiar o seu filho, por favor, faça. A escola está aberta para quem realmente precisa. E aqui a nossa estimativa, é de que nós, nesses próximos 15 dias, nós devemos atender 500 mil alunos, 250 mil numa semana e 250 mil na outra semana, uma diminuição de frequência esperada de 80%, ou seja, somente para aqueles alunos que realmente buscarem e necessitarem. Inclusive, com isso, obviamente, também diminuindo o fluxo para os nossos funcionários, aqui falo para a rede estadual, obviamente, naquelas situações onde eu tenho menos alunos e preciso de menos professores para atendimento, nós vamos diminuir o fluxo, o professor vai trabalhar mais à distância sempre que possível. Também vamos olhar para a organização disso, e cada escola vai fazer o desenho do seu plano, considerando as suas questões locais. E a rede privada, que tem ali a permissão de fazer o atendimento de até 35%, como nós temos, também estamos falando. É importante, se o aluno puder ficar e fazer a aula de casa nesses 15 dias, que faça. Está sim autorizado por parte do Estado para que tenha atividade presencial, mas que a gente tenha sim esse senso. Não fechar a escola para quem precisa é fundamental, mas também observar realmente para quem precisa nesse momento. Pode passar? Uma coisa importante que eu gostaria de salientar, governador, que é o ensino superior também, para concluir. O ensino superior, desde do ano passado, nós temos autorizado que mesmo na fase vermelha, cursos de medicina, cursos de enfermagem, fonoaudiologia, terapia ocupacional, cursos de ensino superior ou técnicos que requeiram trabalho presencial, como o internato, por exemplo, na área da medicina, permanecem autorizados a fazerem o seu atendimento, para que a gente não interrompa a formação médica, a formação de enfermeiras, que nós tanto precisamos enquanto sociedade. Esta autorização permanece com o decreto de 17 de dezembro, e é importante deixar claro isso para as nossas universidades públicas e privadas, que eles têm a autorização para continuar. Agradeço, governador, encerramos aqui, e dizer que a escola é essencial, cuidar dos que mais precisam é fundamental sobre todos os aspectos. Nós temos muitos impactos na educação, nós temos muitos impactos na vida de crianças, e apoiá-los neste momento é fundamental. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Mas nós temos que entender que, frente à pandemia crescente, com a mudança da forma de transmissão, o plano original para a educação, ele não poderia ser mantido. E foi exatamente que, após longa reunião que tivemos com o secretário Rossioli, fizemos várias adaptações, essas adaptações que já foram apresentadas, e discutimos de forma muito significativa o acolhimento das pessoas que mais vulneráveis são e estão. Aquelas que precisam realmente da merenda, aquelas pessoas que, infelizmente, estão vulneráveis, inclusive com riscos de até trabalho infantil, de comprometimento, inclusive, da sua segurança física. Então, nós entendemos, nessa longa história, nessa longa conversa, que as adaptações poderiam e foram feitas. Então, desta forma, nós estamos absolutamente seguros que a escola, ela é necessária para todos. Todos precisam escola, mas neste momento a escola estará aberta para aqueles que mais precisam. Quem puder ficar em casa, não circular, que deixe os seus filhos em casa. Muito obrigado.
Eu queria, para que houvesse melhor compreensão de pais e das escolas, que o secretário detalhasse um pouquinho quem que vai definir se a criança precisa ou não. É o pai que vai definir, o meu filho precisa, é a escola que vai definir, conhecendo crianças da Redondeza. O senhor poderia, secretário, talvez indicar uma idade que o senhor acha que é indicada para continuar no presencial, por exemplo, educação infantil, crianças em alfabetização, crianças até 10 anos, para que as escolas e até os pais possam entender um pouco melhor, porque o senhor disse que quem tem condições de estar em casa, às vezes nas escolas particulares, muitos alunos têm sim condições, têm internet em casa, mas essa aprendizagem não é efetiva, né? O aluno não tem autonomia para fazer. Então, eu queria que a gente esclarecesse um pouquinho mais o que os que mais precisam, né? A gente sabe que são os vulneráveis, alguns crianças com deficiências, mas fica às vezes um meio aí que o pai pode ficar na dúvida, será que meu filho precisa ou não precisa, né? Renata, obrigado. A sua resposta será dada por Rocieli Soares, secretária de Educação. Obrigado, Renata, pela pergunta, é uma pergunta importante. Acho que a primeira parte da resposta começa pelo momento que não é obrigatório. Então, a primeira parte de empoderamento é da família. A família já, antes mesmo desta medida de hoje, ela já não estava sendo aplicada a obrigatoriedade. Então, a família pode, obviamente, já fazer parte desta definição. A escola tem sim, seja a escola pública, seja a escola privada, ela tem um mapeamento daquele aluno que quase se evadiu, quase abandonou no ano anterior, porque não que ele não tivesse equipamento, porque não se adaptou. Conheci alunos, aliás, recebi testemunhos desses alunos, que muitas vezes disseram, eu não consigo. Então, para mim, ter alguma atividade presencial me conecta com aquilo que eu preciso fazer. Este é um aluno, do ponto de vista que eu teria alguma atividade com ele. Mas, se eu puder falar, e sempre digo sobre prioridade, para alunos, por exemplo, como aqueles que estão no processo de alfabetização, ou com 4 e 5 anos na educação infantil. Sempre que eu puder priorizar esses alunos, porque eles não têm uma autonomia, obviamente, para conseguir fazer a educação à distância. Um aluno que fez o 2º ano no ano passado, e que está no 3º aninho do ensino fundamental agora, para o pai, vou exemplificar isso. O aluno que fez o 2º ano no ano passado, não consolidou a aprendizagem do 1º aninho. Então, ele perdeu muito do seu 2º ano e entra no 3º ano precisando recuperar conteúdos de alfabetização do 1º ano. A perda já não é mais de alguns meses, de alguns dias. A gente está falando de perda de anos, o risco da perda de uma geração. Então, estas crianças devem sim ser prioridade sempre que a escola puder, independente de rede pública ou privada. Nós estamos falando de olhar para aqueles que precisam realmente, e a família precisa estar envolvida nessa decisão, assim como a escola. E a escola fazer toda a sua programação. A escola pode preparar atividades para esses 15 dias, que a criança trabalhe à distância, mas que possa ter, por exemplo, um checkpoint com essas crianças de alguns dias, nesses próximos dias, para saber como ela está indo. Mas é importante que esta hora a comunidade se una, seja na escola privada ou na escola pública, a comunidade precisa se unir para apoiar especialmente esses que mais precisam, que são das crianças mais novas ou daqueles que não se adaptam ao uso ou que precisam de uma rotina para que a sua progressão continue, e acho que esse é um tema que a sociedade precisa estar envolvida. Você, família, você, pai, você, mãe, que nos escute, não delegue totalmente essa função. Você precisa estar ali na discussão junto com a escola, se o seu filho é dos que mais precisam, ou se você consegue, nesses próximos 15 dias, estar mais à distância.